Sei que logo nas primeiras imagens vão recordar esta cara, mas não estão a ver bem de onde, mas rapidamente, e quem conhece, obviamente o meu entrevistado de hoje, João Luz, que aceitou o meu convite, uma minha insistência, podemos dizer. O João tem sido, entre aspas, massacrado com os convites para voltar aqui ao 16 Válvulas, e é com muito gosto que o faço precisamente nesta temporada de 2022. Ainda bem que aceitaste, João, e por isso mando desde já um abraço e agradecer a tua disponibilidade. E eu trago aqui o João para nos falar essencialmente deste ano de 2022, do renovar desta aposta que nos traz, neste caso concreto, o João como navegador, e já vamos saber aqui um bocadinho mais em detalhes, o João que está, mais uma vez, no todo o terreno. Mas é óbvio que temos que, uma pergunta tão simples como isso, falar do passado apenas para recordar que são quantos anos já, Miguel? Podíamos começar por aí e por te perguntar ligação ao todo o terreno, e depois já vemos outras ligações lá mais para a frente, mas já são quantos anos de todo o terreno, João Luz? Bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Gonçalo. Antes de mais, e pegando nas tuas palavras, queria-te pedir de alguma forma desculpa por ter andado a tentar fugir, porque já me sinto completamente retirado das corridas, só vim aqui matar saudades, e então foi uma das razões que achei que... mas não queria deixar de dizer que acho o teu espaço, assim como o do Brasil no Dakar, salvo erro, são espaços que mostram que com poucos meios se consegue fazer muito pelos automóveis em Portugal. E estás de parabéns pelo teu programa. É por vocês. Obrigado, João. Obrigado. Então, responde-me só a isso para avançarmos rapidamente. Quantos anos de ligação ao, neste caso, se calhar o todo o terreno ou o desporto motorizado, João? É assim, eu consegui começar a fazer corridas em 94. Foi o primeiro ano em que fiz corridas, na altura o Transalgarve, com um bom amigo meu, o Miguel Cristóvão. Já há alguns anos antes acompanhava bastante perto, não só através da família Cristóvão, que tinha o Zé Carlos, já falecido, que era quase como um irmão, e que me levou para as corridas e a acompanhar, e depois, mais tarde, surgiu então a possibilidade com o Miguel de começar a fazer por dentro, como navegador. E sempre como navegador? Nunca houve aquela parte de passar para o outro lado? Não, a gente tem que ter noção dos nossos limites. Ok, pronto. Estamos completamente esclarecidos e, de facto, ficará para uma outra altura, uma entrevista que tem que ser mais longa, de falarmos dessas memórias do antigamente, mas eu trazia-te aqui porque foi com muito gosto que devíamos assumir aqui um compromisso, vamos dizer assim, já no ano passado, quando nos encontramos com o Miguel Casaca, com a tua presença, e eu ia-te perguntar, porque acabou por ser uma primeira experiência que deve ter corrido bem, mas quem é que te convenceu a estar dentro de um carro todo terreno em 2021 para matar esse teu bichinho? É assim, eu nem considero propriamente isto um regresso do João Luz ao todo o terreno. O João Luz, há cerca de 6 anos, saturou-se um pouco do mundo dos automóveis, enfim, uma série de situações que levaram a que isso acontecesse, e afastou-se completamente. E depois, pouco a pouco, fui-me reaproximando de um grupo de pessoas que estavam próximas do Ricardo Leal dos Santos. Tínhamos aí uns projetos profissionais que estariam a avançar para ser desenvolvidos. O Ricardo nunca deixou de ter a equipa de todo o terreno dele, através, nomeadamente, do Lancer. Eu fui-me aproximando novamente um bocadinho das corridas. Criamos ali uma relação de amizade com o grupo que estava na altura ali todo unido. Considero os bons amigos que ganhei, porque sempre mostraram que eu era muito bem-vindo, e pronto, e foi ficando. E o ano passado surgiu este desafio para fazer uma experiência. Eu também confesso que ao fim de 6 ou 7 anos tão afastado, já tinha alguma saudade de todo o terreno, e pronto, foi um conjugar de circunstâncias. E como é que foi? E que memórias é que tens dessa prova, quando regressas, estás sentado e dizes agora é sério? Vamos então, Miguel, como é que foi? Ainda te lembras? Houve uma série de coisas que me fizeram sentir desconfortável, no sentido de não propriamente com o meu trabalho como navegador, e tive algumas dificuldades, nomeadamente com estes controles agora que eles criaram para as passagens de nível, e a questão das velocidades. Confesso que me estressou um bocado, porque não estava habituado nos meus tempos de corridas, ou era as zonas de velocidade eram coisas muito pontuais, agora é prática corrente,
e acima de tudo, a nível físico. Eu tinha passado há não muito tempo, 2 anos e meio quase, de cama devido a uma ferida que tinha feito nas nádegas e estava com algum receio de voltar a ter um problema. Portanto, tudo conjugado, confesso que me fez alguma apreensão e estar um bocadinho desconfortável em relação a. Felizmente, apesar de ter feito uma arbolada precisamente numa zona dessas, nestas zonas de velocidade dos caminhos de ferro, apesar de tudo, gostei de como me senti no carro e de matar saudades. Acredito que sim, acredito que sim. E para este ano, João Luz, e é aqui que vamos centrar as nossas atenções nos próximos minutos, este ano já com 2 provas disputadas, portanto, sem dúvida nenhuma, é um compromisso, pergunto teu, para a temporada toda, foi só para ver como é que estavam nestas 2 primeiras provas, o que é que me podes dizer? Porque estás de novo, e desta vez com a Volkswagen, portanto, neste projeto com o Miguel Casaco. Acima de tudo, são 2 amigos que quando podem, querem, ou as 2 coisas, fazem corridas. Não há compromisso nenhum de parte a parte. Enquanto desfrutarmos de fazer umas corridinhas juntos, ótimo. Quando não for assim, ótimo na mesma. Acima de tudo, prezo muito a amizade tanto do Miguel como do grupo todo e, portanto, isso é uma coisa que nunca irá interferir em termos a nossa amizade está muito para além das corridas. As corridas é só picar o ponto, de matar saudades, dentro do possível dar uma ajuda no que ainda for possível e pronto. Não é mais do que isso mesmo. Uhum. E o que é que me podes contar da prova de Beja? Então, a prova de abertura, onde vocês chegaram ao fim, conseguiram, apesar de todas as dificuldades de um percurso que não era fácil, se fosse fácil estavam lá outros, mas conseguiram chegar ao fim. O que é que trazes-me aqui de memórias para depois avançarmos para o ACP? Assim, eu sou suspeito para falar de Beja porque estive muito ligado à criação da prova desde esta nova fase dos Montes Alentejanos. Houve aquela paragem de muitos anos, eu penso que cerca de 15. Depois, através de Humberto, foi retomada a possibilidade de se voltar a montar a corrida e, basicamente, quem andou no terreno a definir a corrida fui eu. E, portanto, é difícil falar mal da corrida. É uma corrida que foi muito feita ao meu gosto, se calhar demasiado pista de ralis e menos de todo o terreno, mas vai também muito ao encontro do que se encontra na zona e acima de tudo, acho que permite a todos, mais do que questões de fiabilidade dos carros, desfrutar imenso em termos de condução. E foi nesse sentido que a prova foi criada. Portanto, tendo em conta tudo isto, obviamente que é uma prova que eu gosto muito. Tivemos alguns problemas que levaram a que o Miguel perdesse um bocadinho de confiança no carro e não correu, se calhar, como era a minha expectativa, até por essa razão do conhecimento do terreno, pudesse ajudar um pouco mais. Mas penso que foi uma corrida gira. Eu gostei, pelo menos desfrutei. Uhum. E é diferente, vamos lá, tu fizeste do lado de fora, vamos dizer assim, a nível organizativo, e depois estar dentro do carro. Muitas diferenças e quando estás dentro do carro percebes, porque dentro do carro vamos dizer a nível competitivo, não é? Porque para fazer este percurso todo tiveste de estar, obviamente, dentro de um carro, mas a nível competitivo, aquela pressão do cronómetro foi muito diferente daquilo que tinhas idealizado, por exemplo, dessa Baja do Montes Alentejanos, com o CPKA. Tem aspectos que sim, tem aspectos que não. Tem aspectos que sim, porque de facto foi uma corrida rápida e que dava muito gozo em termos de condução, mas também por outro aspecto, penso que faz realçar, dependendo do caminho que se queira, que isso é outra conversa, que um dia podemos ter, dependendo do caminho que se queira seguir em termos da questão das marcações de terreno e dos roadbooks e das notas que estão presentes no roadbook, se o caminho for o que se está a seguir atualmente, se calhar realça ainda mais a necessidade de ter um carro a confirmar as notas e um carro bom, ou seja, um carro que permita andar a alguma velocidade para perceber melhor determinados sítios que aparentemente a determinada velocidade não são importantes, mas com a velocidade a que chega e tendo 2 toneladas para travar, tornam as coisas especialmente perigosas. Agora, não sei se será esse o caminho correto, eu ainda sou da velha guarda, portanto,
acho que o roadbook deve ser mais para indicar o caminho a seguir do que propriamente os obstáculos. Não é um rally, mas isso é outra discussão. Para responder mais concretamente, sim, acima de tudo, ficou dentro das minhas expectativas. Acho que a corrida é muito rápida, mas muito gira. Muito bem. E a base do ACP, portanto, Grândola e Santiago de Cacém, acaba por ser uma prova, aí sim, com características diferentes, já com um tipo de piso também diferente, muito próximo daquilo que foi o Dakar, que já passou por ali, por aquelas zonas. Como é que vos correu, então, esta Baja ACP? Sim, é uma corrida diametralmente muito diferente da 10, obviamente, mas eu acho que o nosso campeonato tem a grande mais-valia de poder ter provas muito diferentes e todas elas com algo de muito interessante. A prova de Santiago e Grândola, do ACP, obviamente que é marcada pela muita zona de areia, que para o segundo pelotão ou do meio do pelotão para trás, se calhar é menos interessante porque se anda muito sempre já com a estrada muito cheia de regos, portanto é mais sobreviver do que tirar prazer, mas é como tudo, é um desafio para todos, é igual para todos e marca uma diferença no campeonato que eu penso que é interessante, assim como foi interessante a questão da diminuição da marcação, acho que foi um novo desafio para todos, sobretudo para os navegadores, mas para todos, e acho que se calhar, voltando um bocadinho atrás ao que estávamos a falar, se calhar poderá ser mais por aí o caminho, porque tira bastante peso aos organizadores na questão da montagem das corridas, levam menos tempo a fazer a marcação de pista e obviamente depois a desmarcá-la, e acho que traz um fator que não é pura velocidade, e eu acho que isso, tendo em conta que não estamos em África, portanto, que há que ter alguma cautela o quanto se vai minimizar a marcação, acho que é positivo. Em relação a sustos, algum pormenor de detalhe que queiras deixar aqui, com a condução também do Miguel e das suas notas? Isto porque foram visíveis, de facto, algumas dificuldades, alguns pilotos com algumas dificuldades e alguns acidentes também que foram visíveis também nas redes sociais. Da vossa parte, correu tudo tranquilo? Não houve sustos por aí além? Tirando o facto de ter num sítio, numa velocidade de 30, penso que até era a única, não ter encontrado logo o sítio, andámos ali um bocadinho à procura e aquilo estava lá escondido por trás das máquinas agrícolas. Tirando esse coisa, nós corremos tudo tranquilo, há ali algum trabalho a fazer no carro, mas isso é problema nosso. Em relação à situação concreta do acidente do Tiago, eu pessoalmente penso que aquilo jogaram ali uma série de fatores que levaram a que aquilo acontecesse. Infelizes, obviamente, mas normalmente isto, quando há os acidentes, muitas vezes é fatores infelizes que levam a que as coisas aconteçam. Eu acho que ali, acima de tudo, o facto de ser alternativo ao roadbook, portanto, não ter levado a vistoria do Vítor, contribuiu um bocadinho para isso, certamente, e a nota em si, como estava desenhada, eu pessoalmente, eu vou dizer como é que eu a interpretava. Eu interpretei-a como aquilo era um perigo 2, mas não estava indicado especificamente que a questão do perigo 2 estava no ressalto e não na conjugação de ser um ressalto, sim senhor, ter lá a lomba, e estar entre vedações. E eu, quando interpretei a nota, interpretei que aquilo era um perigo 2 pela conjugação das duas coisas, e de facto aquilo, se tivesse especificamente a indicação de dois perigos ao ressalto, se calhar a coisa tinha sido diferente. E pronto, e para nós foi simples, quando lá chegámos, infelizmente, tanto o Tiago como o Walter estavam a ser assistidos pela parte médica e obviamente passámos devagar. Ok. João Luz, e o que falta de campeonato? Quais são as perspectivas para esta vossa dupla? Hoje representas aqui o Miguel Casaca, ficas com essa função, mas tenho a certeza que estar a falar com um ou com o outro é falar com um único, como equipa. O que é que vocês têm com a vossa Amarok preparada para a PRK? O que é que antevêm para o resto da temporada? Destas provas, vamos ter uma prova nova, a Norte, uma realização de um desejo dos pilotos que competem e que vêm do Norte até o resto do país. O que é que te parece o resto do campeonato, sendo que a próxima vai ser já a Baja do Oeste? É assim, da mesma maneira que acho que os rallies deveriam de ser
mais descentralizados pelo país, porque temos ótimas estradas pelo país todo, não do Tejo para cima. Acho que é bom termos uma prova de todo o terreno do Tejo para cima. Se calhar a altura escolhida em termos de data não terá sido a mais feliz, porque é muito provável que a gente vá apanhar mau tempo nessa corrida, dada a colocação no calendário. Mas penso que pode ser um bom ponto de partida. Já houve várias tentativas de termos corridas a norte, elas nunca pegaram, mas obviamente que acho que é importante descentralizar os campeonatos quando eles são campeonatos nacionais. E do resto do campeonato? Passagens de Porto Alegre, vamos ter Reguengos, vamos ter aqui o Algarve, vamos estar aí perto de casa, vamos ter um campeonato ainda com algumas provas. O que é que tens de expectativa para as provas que faltam? É assim. Eu, em geral, gosto muito das provas do campeonato, inclusivamente o Oeste, apesar de ser muito trabalhosa em termos até de navegação, também gostei. Acho que há espaço para todas elas, desde que tenham qualidade organizativa. Em relação concretamente ao que vem aí para nós, não há nada definido. Há uma expectativa de pensar eventualmente ir a Aragão, mas até lá a gente também tem a situação de Pedro Dias da Silva fazer algumas corridas também no carro, no campeonato dele, portanto vamos vendo. É como eu disse, Gonçalo, não há uma obrigação de um campeonato completo. Vamos vendo como é que estamos, vamos vendo como é que estamos de saúde, vamos vendo como é que nos sentimos, vamos vendo como é que nos apetece e se proporcionar, obviamente que estaremos presentes. Uhum. E fala-me um bocadinho do teu piloto, Miguel Casaco. Qual é a tua opinião? Como é que achas que ele tem evoluído desde que estás sentado na baqueta do lado direito, a tal baqueta sem volante? Assim, o Miguel, primeiro que tudo, é uma excelente pessoa. É o que me faz, primeiro que tudo, considerá-lo um bom amigo e pronto, e uma coisa ter levado à outra. Como piloto, acho que ele tem muito jeito. Se calhar estes 2 últimos resultados não têm refletido bem o jeito que ele tem. Está muito longe de ser um gentleman driver naquele sentido de andar lá só por andar. Tem um lado bastante competitivo que eu gosto. Tem um lado que gosta de evoluir e de aprender e de melhorar. Há ali algum trabalho de técnica a fazer que não tem permitido que ele se sinta confortável como se sentiu, nomeadamente no Oeste. E pronto, e agora cabe-nos mais a nós criar as condições para ele se voltar a sentir confortável no carro e para eu poder, de alguma maneira, não só ajudá-lo, como quando for preciso puxar por ele, que não está neste momento criadas as condições. Neste momento é tentar mais levar as coisas até ao fim, sem estar a forçar muito a barra, porque não há confiança nem condições técnicas para neste momento se forçar mais o andamento. Claro que sim, e compreende-se perfeitamente. E no teu caso, João Luz, eu pergunto-te, a nível das tuas limitações, o carro está adaptado, é um carro que proporciona as condições para estares dentro das tuas limitações confortável, dentro de aquela entrada do carro e saída do carro, talvez seja a parte mais trabalhosa, o resto, a partir daí, conhecendo as tuas limitações, estás no teu escritório. É isso, João? Sim, basicamente é assim. Mesmo quando tive, depois de ter tido o acidente, já fiz mais algumas corridas, nomeadamente com o Santos, com o Nuno Tordo, pronto, já fiz várias corridas e sempre tentei deixar bem claro que tenho uma limitação física, obviamente, e que isso tem causa algumas limitações, nomeadamente no caso de um furo, no caso de preciso de uma pessoa assim mais próxima para me levar e trazer a cadeira, pronto, tem algumas condicionantes e quando arrancamos para uma corrida, normalmente as pessoas o piloto com que eu vou tem consciência dessas limitações e elas aceitam ou não aceita, e se não aceitar, eu compreendo perfeitamente. E, portanto, basicamente, dentro do carro, eu não me sinto limitado. Por exemplo, no caso concreto com o Miguel, nem ele consegue trocar a roda, nem eu consigo ir ajudá-lo. Portanto, temos essa condicionante até em termos de andamento. Por vezes temos que ter essa noção de que se furarmos a corrida acabou, mas pronto, é uma coisa assumida pelos dois e pronto, e assim
será sempre, não há como contornar. Claro. João Luz, e para terminarmos este apontamento, porque sei que és também uma pessoa muito interventiva a nível organizativo, ia-te perguntar neste ano de 2022, além desta tua presença no Campeonato de Portugal Todo o Terreno, vais ter outras funções ligadas ao desporto motorizado que possas, de facto, aqui divulgar um bocadinho, percebermos que és daquelas pessoas que têm bicho carpinteiro no corpo e não paras quieto nem um bocadinho, apesar de tudo aquilo que nós sabemos, mas não paras por completo. Queres-nos explicar aqui um bocadinho mais do que é que vais fazer na tua ligação empresarial, assim dizer, ao desporto motorizado, João? É assim, desde 2010, abrimos uma empresa, inicialmente com uns amigos meus, e atualmente, digamos que estou eu à frente, uma delas por morte de um dos meus sócios, que era o Zé Correia, e depois numa segunda fase, tendo eu dado a continuação a essa firma, normalmente faz testes para as equipas de rallies, nomeadamente algumas delas do WRC, e pronto, e agora estamos numa fase de muito trabalho para preparar agora o pré-Portugal, que é o que se desenha agora aí. As equipas vêm preparar o Rally Portugal, nomeadamente as oficiais vêm cá preparar o Rally e pronto, e estamos aí no trabalho de andar a identificar troços para elas poderem fazer esse trabalho o melhor possível, e depois é as autorizações, e depois é a chuva que não ajuda às reparações, e depois pronto, é todo esse trabalho que acontece todos os anos por esta altura. E o que é que podes divulgar? De quem são essas equipas e onde é que poderão andar? Em que zonas do Norte? Ou é o segredo da alma do negócio? É um bocado. Obviamente que os testes, obviamente, e ainda para mais especificamente para o Rally Portugal, vão ser especificamente Norte-Centro, porque é as zonas onde se vai desenrolar o Rally, e nomeadamente a Zona Norte, com aquele chão tipo FAF, é muito específico do Norte, portanto é natural que as equipas recorram mais a essa zona para fazer os seus testes, e pronto, e depois ao longo do ano por vezes acontecem outros testes, ou equipas estão a desenvolver novos carros, como aconteceu o ano passado com estes novos Rally 1, em que tivemos muitos testes pelo país todo, e pronto, e esperar que sempre vá acontecendo mais trabalho para a gente poder estar no ativo. E tens saudades de termos o Rally de Portugal no Algarve, ou está bem entregue para o Norte e Centro? Com este ano, com Coimbra em grande destaque. Gonçalo, eu sou muito suspeito porque eu moro no Algarve e acho que o Rally nunca deveria ter saído de cá, apesar de ser suspeito. Porquê? Porque tem melhores condições, tem melhores troços e tem melhores condições logísticas. E se calhar 90 e muitos por cento dos pilotos e engenheiros que fizeram o Rally no Algarve preferiam o Rally no Algarve. A questão que eu levanto, que está muito bem entregue no Norte, obviamente que sim, há muita afição. A única coisa que me faz às vezes um bocadinho de espécie é como, por exemplo, temos duas provas nas mesmas estradas com 3 meses de diferença, duas provas internacionais, como tivemos Serra do Norte e vamos ter agora Rally Portugal. Acho que num país com as condições como o nosso, com tantas estradas, com tanto potencial para fazer coisas diferentes, insistimos sempre nas mesmas coisas. Eu vejo a coisa mais por aí. Mas economicamente achas que não será tão favorável para Portugal termos um Rally de Portugal a norte ou passar por outras zonas do país? Como o Algarve, por exemplo, economicamente seria a mesma coisa? Eu penso que sim, porque o trabalho que foi feito a norte nunca foi feito a sul, de tirar umas fotos bonitas, de divulgar. Nunca foi coisa puxada nesse sentido como foi a norte. E não estou a dizer que não deva estar a norte, estou a dizer é que não faz para mim sentido ter duas provas FIA em cima das mesmas estradas com 13 meses de diferença. Parece que não temos mais sítios no país para fazer corridas de grande nível. Pronto, é só isso. E é uma pena termos, basicamente, eu cheguei a colaborar com o Clube Automóvel do Algarve para fazermos as bajas, que chegaram a haver duas no Algarve. A gente fazia 350 km, basicamente na altura, onde se queria faziam duas bajas, a baja Maxite, na altura, que era mais na zona de Monchique, e outra Terras del Rei. A gente conseguia fazer 350 km de pistas, de terra, sem quase praticamente haver sobreposições. Portanto, está a ver a dimensão e o potencial
está aqui adormecido porque não é utilizado. E isso choca-me um bocadinho como amante da modalidade e por morar no Algarve. Muito bem. João Luz, e aqui em relação à tua opinião, e para terminarmos, porque é muito importante a tua opinião, como é que vês todo o terreno nacional neste ano de 2022? Estamos como nunca estivemos, estamos a caminho de melhorar mais, sabendo que nesta altura estamos a falar de um campeonato de Portugal que tem, de facto, não só valores nacionais como reforços, inclusive, de brasileiros, não é? Este ano, com as novas carrinhas T1 e T+, podemos um mais, e temos depois também uma associação de pilotos que cada vez está mais interventiva. Gostava de ouvir a tua opinião sobre todo o terreno nacional e isso, aproveitando já agora, João, e sem tomar mais do seu tempo, mas já agora, me falasses um bocadinho desta nova vontade e essa nova, podemos dizer, moda dos T3 e T4. Achas que vem para ficar? Enfim, fala-me um bocadinho da tua opinião sobre todo o terreno, que essa pessoa, de facto, me pode dar aqui uma opinião muito avalizada. Bom, em relação ao campeonato, acho que é um cartão de visita para toda a Europa e até para todo o mundo, ter um campeonato com este nível, nomeadamente com carros para andar à frente. Penso que é a prova de que temos excelentes organizações, penso que é a prova de que temos excelentes estradas e penso que é a prova de que o campeonato é apelativo para uma parte importante do campeonato. Se calhar faltará aquilo que tem faltado nos últimos anos, tanto nos ralis, mas sobretudo no terreno, haver um troféu. Penso que era importante, além de termos carros top para ganhar a geral, falta-nos depois aqui o patamar seguinte, que é criar condições para o aparecimento de jovens valores e que estão, a meu ver, a aparecer nos SSVs, até mais na Federação das Motas, que aos poucos estão de passando pelos carros, penso eu, mas se calhar estão a surgir uma série de jovens valores que, se criarem as condições de haver ali um patamar intermédio entre os carros que ganham e os SSVs, se calhar se vão perder um bocadinho, ou bastante. E acho que era importante o revitalizar dos nossos pilotos e dos nossos copilotos e do nosso campeonato. Porque senão vão ser sempre as mesmas caras, um pouco tal como se passa nos rallies. Uhum. Aqui esta cara nova de termos um João Ferreira de facto jovem, poucas corridas, mas já a dominar a temporada até agora, poderá ser um sinal de que há uma nova geração com vontade. Há aqui outros pilotos, como também aqui falarmos, porque não, do Francisco também, que será também um valor seguro, um jovem, com tudo para vir para os lugares da frente. Achas que também temos futuro, é isso? Apesar de não haver troféu, mas o futuro é risonho para Portugal? Sem dúvida. Eu penso que é mais ou menos evidente que os jovens que estão a aparecer, seja nos ralis, seja no todo o terreno, têm por base pais que foram pilotos e que têm noção dos passos que deviam ter dado e que se calhar conseguem para os seus filhos fazer os passos bem consolidados que são necessários para se conseguir chegar lá. Muitas vezes não se chega, obviamente, mas sem essas bases consolidadas se calhar vai ser muito mais difícil. Eu penso que o João está a ser uma boa prova de que está a fazer o trabalho muito bem feito. Começou com um carro fraco, sem preocupações de resultados, passou depois para um carro melhor, agora para um carro ainda melhor e de facto está a provar em resultados toda essa evolução e todo esse trabalho que foi feito com tempo, sem pressas, que o Paulo percebeu que era o trabalho a fazer. Portanto, penso que é muito importante. Nos rallies é a mesma coisa, tivemos o Diogo Gago, o pai, o António, também soube os passos que o Diogo deveria dar, pouco a pouco conseguiu ir evoluindo e chegou a um patamar bastante interessante. Temos o Pedro Antunes, exatamente a mesma coisa. Portanto, acima de tudo, é importante perceber que, tal como no futebol ou tal como qualquer outra modalidade, é preciso step by step. Os jovens têm que perceber ou os pais dos jovens têm que perceber que as coisas têm que ter degraus. Senão isto vai ser sempre tudo muito ao sabor do vento e não é assim que vamos ter nunca craques nas nossas modalidades. Os SSVs, só para terminar, são de facto um importante meio de se conseguir trazer uma nova geração de pilotos. É bom que depois não se desperdiçassem, porque uma coisa é ter carros de
600 ou 700 mil euros, outra coisa é um carro de 60 ou 70 e que permite andar não muito longe e ganhar esse conhecimento e trazer sangue novo, tanto a nível da condução como a nível de navegação. Interessa depois criar as condições, que é o tal patamar ali intermédio, que eu acho que é para não se perder esta nova geração de pilotos. E é a tua opinião, que eu tinha-te pedido também em relação a essa associação de pilotos. Achas que era algo que sempre fez falta, sempre houve, mas nunca tão interventiva como está a ser esta associação de pilotos de todo o terreno? O que é que me podes dizer, na tua opinião? Porque é de facto visível que há uma aposta na ligação entre a Federação e a Associação e os organizadores das provas, e portanto aqui uma união a uma única voz dos pilotos. Qual é a tua opinião sobre esta associação? Sim, é assim, eu, para bem da modalidade, neste caso mais focado ao todo o terreno, porque também já a APA, que também faz, a meu ver, um excelente trabalho, eu penso que é importante, desde que, e penso que está a conseguir, pelo menos até o momento se está a conseguir isto, não se fale para o próprio umbigo, ou seja, não se fale para defender os interesses próprios, porque no campeonato, tal como estávamos a falar, temos os carros que ganham corridas, temos os gentleman drivers, temos os T8s, temos as promoções, temos uma série de interesses que se calhar muitas vezes não vão ser convergentes. Há coisas que são convergentes em termos do campeonato, há coisas que são convergentes em termos da qualidade das provas, mas depois especificamente há determinados pormenores que vão ser muito específicos cada uma das várias áreas. Mas que têm feito, a meu ver, um bom trabalho, eu considero que sim. Penso que têm trazido coisas muito interessantes e importantes, mesmo estas revisões do roadbook que o Vítor agora tem feito, penso que é importante e salvaguarda também de alguma maneira as organizações, e tudo o que for feito em prol da modalidade e que garanta a segurança e garanta o aumento da qualidade, eu acho que é sempre muito bem-vindo, e penso que por esse aspecto a Associação tem estado a fazer um excelente trabalho. Muito bem. João Luz, as perguntas que eu tinha aqui preparadas, alinhavadas, podemos dizer, estão completamente respondidas. Só me resta, tal como comecei, acabar também da mesma maneira, agradecer a tua disponibilidade, arranjares ainda uns minutos para estarmos aqui à conversa, porque é importante e gosto bastante e particularmente de te ouvir, e sabendo ainda mais que és um exemplo de vida, um exemplo de força, e muitos abandonariam e não teriam nem metade do teu esforço. Dou-te os parabéns por isso, João Luz, e agradecer em nome dos amantes do todo o terreno, de facto, estares aqui, trazendo-nos a tua voz, que é uma voz importante e a ser escutada. Da minha parte, só desejar um continuar do sucesso com a tua dupla, com o Miguel Casaca, a quem desde já saúdo também através desta nossa conversa, e quanto ao outro trabalho de virem os pilotos e as marcas de ralis, que venham para encontrarem de facto aqui um pouso para sempre em Portugal, porque Portugal gosta bastante e eles também gostam muito da WRC. Por isso, mando um abraço, João Luz. Obrigado, uma boa noite, muitas felicidades. Mais uma vez, obrigado pela persistência e pronto, e estamos cá sempre para a modalidade, estamos sempre disponíveis para ajudar. Excelente. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, João. Obrigado.